Ela achava que finalmente poderia respirar, que a paz da fazenda e o silêncio da costura seriam suficientes para esconder os sinais do que crescia dentro dela. Mas naquela tarde, quando a linha escapou da agulha e seus olhos se voltaram para a janela, ela viu a silhueta de um passado que jurou enterrar. E tudo mudou. O som das cigarras anunciava mais um fim de tarde abafado na fazenda Boa Esperança. Clara, sentada na cadeira de balanço improvisada no quarto dos fundos, mantinha as mãos ocupadas com uma delicada barra de vestido. Os dedos ágeis iam e vinham entre o tecido floral, enquanto sua mente, cansada, tentava ignorar o enjoo que voltava a cada 2 horas. Era um vestido simples, encomendado por uma das cozinheiras da fazenda, e ainda assim Clara costurava como se bordasse um segredo em cada ponto. As semanas tinham passado rápidas demais, e agora, mesmo com os vestidos largos, seu corpo começava a contar a história que tanto lutava para esconder. A barriga, antes disfarçada, agora era visível ao toque e em certos ângulos ao olhar mais atento. Nenhum comentário fora feito ainda, nem pelas mulheres da cozinha, nem pelos peões que a cumprimentavam respeitosamente no pátio, mas ela sabia que era questão de tempo, e o tempo estava correndo. Ela ajeitou o pano no colo e inspirou fundo. O cheiro da madeira velha, misturado com lavanda e pão fresco vindo da cozinha, preenchia o quarto. Rafael não voltaria naquela noite. Avisara que iria à cidade para tratar de uma pendência no cartório, e ela não perguntou mais. Aprendeu a respeitar o silêncio dele. Mas, curiosamente, aquele silêncio sempre parecia mais pesado quando ele não estava por perto. Foi então que aconteceu. Um leve farfalhar do lado de fora, seguido por passos rápidos no cascalho. Clara olhou instintivamente para a janela, e ali, entre o reflexo do pôr do sol e a cortina branca que tremulava, ela viu uma sombra parada, alta, estática, como se observasse. Seu coração acelerou. Ela se levantou com cuidado, tentando esconder um movimento abrupto da mão que foi imediatamente à barriga. Deu 2 passos até a janela, afastou o pano com delicadeza, mas não havia mais ninguém. O pátio parecia calmo, só os cavalos presos à sombra do estábulo e a roda d'água girando lentamente, como sempre fazia. Clara ficou alguns segundos ali tentando entender se o que viu era real ou apenas fruto do cansaço, mas seu corpo sabia, não era imaginação. Naquela mesma noite, ela teve um sonho estranho. Sonhava com uma antiga casa de tijolos vermelhos, vozes distantes chamando seu nome, e um homem, um rosto que ela não via há anos. Quando acordou, as mãos estavam suadas e a camisola colada ao peito pelo suar frio. O enjoo veio com força, como se o próprio corpo sentisse medo. No café da manhã do dia seguinte, tudo estava igual e completamente diferente. As risadas das cozinheiras, os passos dos cavalos, o som da enxada contra a terra, tudo parecia ecoar como num mundo paralelo. Mas Clara sentia. Alguém estava ali, e não era só o bebê crescendo em silêncio dentro dela. Era outra coisa, outro alguém, uma ameaça. Foi nesse clima que, no início da tarde, Rafael retornou. Chegou sem barulho, como costumava fazer. Só o ronco distante da caminhonete o anunciava. Desceu do carro com expressão fechada, como se a cidade lhe tivesse trazido notícias ruins. Mas, ao vê-la costurando no quintal, parou por um instante. "Você tá pálida", disse ele com a voz baixa. Clara tentou sorrir, mas não conseguiu. Aquela era a primeira vez que Rafael comentava alguma coisa sobre a sua aparência desde que começou a mudança no seu corpo. "Deve ser o calor", respondeu, desviando os olhos. Rafael a observou por mais alguns segundos, mas não insistiu.
Apenas assentiu e seguiu para dentro da casa. Havia uma tensão no ar, como se ambos sentissem, mas não dissessem. À noite, depois do jantar silencioso, Clara lavava a louça quando ouviu passos no corredor. A porta da cozinha se abriu devagar e Rafael encostou no batente, com os braços cruzados. "Posso te perguntar uma coisa?" disse ele num tom mais gentil. Ela se virou, o prato ainda nas mãos. "Claro! Você viu alguém estranho aqui ontem?" Clara congelou. O prato escorregou um pouco, mas ela segurou. "Por quê?" Um dos funcionários disse que viu um homem andando pelos fundos da fazenda, alto, com chapéu, mas ninguém conhece. Ela mordeu os lábios. "Eu achei que tinha imaginado", murmurou. Rafael franziu o senho. "Então você viu?" Ela sentiu devagar, e naquele instante, pela primeira vez, sentiu que Rafael acreditava nela sem hesitar. Ele saiu sem dizer mais nada, mas seus passos apressados ecoaram até o quarto. Na manhã seguinte, a porteira velha da fazenda foi encontrada aberta. O céu ainda estava tingido por tons azulados quando Rafael saiu de casa naquela manhã. Usava uma camisa de linho clara, abotoada até o colarinho, e calça de alfaiataria escura, roupas simples, mas de corte caro, que revelavam o bom gosto de quem, mesmo vivendo no campo, carregava o requinte de uma vida anterior. A caminhonete de luxo estacionada em frente à varanda reluzia com o orvalho da madrugada. Clara o viu de relance pela janela e notou que ele carregava algo nas mãos, um envelope, grosso, selado. Ela quis perguntar, mas não ousou. Passaram-se horas. A porteira havia sido encontrada aberta por um dos capatazes e, segundo disseram, não havia sinais de arrombamento. Mas algo na expressão de Rafael naquela manhã indicava que não era só isso. Ele não dissera palavra durante o café e, quando saiu para supervisionar os funcionários, sequer olhou para Clara. Sozinha de novo, ela voltou para a costura. Tentava terminar o enxoval de um bebê encomendado por uma moça da vila. Irônico, pensou. Costurava para o filho de outra mulher enquanto escondia o próprio ventre embaixo de um vestido largo. O mundo tinha dessas ironias. Mas no meio da manhã, algo inesperado quebrou a rotina. Um carro preto, com vidros escuros, parou na estrada de terra diante da entrada principal da fazenda Boa Esperança. Era um modelo importado, urbano demais para aquele cenário. Clara, da janela, viu um homem descer do banco de trás. Não era um peão, nem um comprador de gado. Ele usava terno cinza claro, sapatos polidos e um relógio prateado que refletia a luz do sol. Caminhava como quem sabia onde pisava. Rafael estava no estábulo e não o viu se aproximar. Clara desceu com pressa, o coração acelerado sem explicação. Encontrou o visitante parado diante da varanda da casa principal, observando os detalhes do lugar com um misto de interesse e desprezo silencioso. Quando ela se aproximou, ele se virou. "Olá", disse ele com um leve sorriso. "Você deve ser a costureira." Ela assentiu, sem dizer o nome. "Meu nome é Henrique, um velho conhecido do Rafael. Poderia avisá-lo que eu estou aqui?" Henrique. O nome veio como um sussurro antigo à memória de Clara. Ela não sabia por quê, mas aquele homem lhe causava incômodo imediato. Seu olhar era afiado demais e havia algo calculado em cada gesto, como se tudo nele fosse treinado. Ela fez menção de chamá-lo, mas antes que se virasse, Rafael já surgia, vindo pela lateral da casa. Seu olhar pousou em Henrique como quem reencontra um fantasma. "Você está fazendo aqui?" A voz de Rafael era firme, porém contida. Henrique abriu os braços, teatral. "Ora, Rafael, isso é jeito de receber um antigo amigo?" "A gente não é amigo há muito tempo." Clara, sem saber se devia permanecer, recuou discretamente para dentro de casa,
mas não antes de ver os olhos de Rafael endurecerem. Ela conhecia aquele olhar. Ele o usava quando falava do seu passado, quando mencionava o escândalo no tribunal, quando tentava proteger os outros de si mesmo. A conversa entre os dois homens continuou na varanda, baixa, tensa, carregada de pausas e frases ditas com um meio sorriso. Henrique parecia fazer questão de demonstrar que sabia mais do que dizia, e Rafael, mesmo tentando manter a compostura, não escondia o incômodo. Quando Henrique foi embora, menos de meia hora depois, Clara voltou ao quintal e encontrou Rafael parado encarando o horizonte. Quem era ele? Ela perguntou, com cuidado. Ele demorou alguns segundos para responder. Alguém que devia ter ficado no passado. Mas ele não ficou, ficou. Rafael a olhou e, pela primeira vez em semanas, pareceu hesitar. Ele sabe de coisas que eu preferia que ninguém soubesse. Clara não insistiu, mas naquela noite, ao deitar, pensou se o que Rafael tentava proteger era ele ou ela. Enquanto isso, na cidade vizinha, Henrique entrava em um escritório moderno, sentava-se à frente de um laptop e digitava algo com rapidez. Na tela aparecia uma foto, Clara, mais nova, ao lado de uma mulher idosa. E depois outra imagem, Rafael, ainda de toga, em uma manchete antiga, acusado, mas não condenado. Henrique sorriu de canto, como se tudo estivesse se encaixando perfeitamente em um jogo que só ele sabia jogar. De volta à fazenda, Clara acordou assustada, com a mão sobre a barriga. Sentiu como se não estivesse mais sozinha. Na manhã seguinte, a fazenda parecia mais silenciosa do que o normal. Nem os galos cantaram com a mesma força. Clara acordou antes do sol nascer, um hábito que havia adquirido desde que os enjoos se tornaram parte da rotina. Sentou-se devagar, com a mão pousada sobre a barriga ainda discreta. O toque era suave, mas cheio de uma verdade que crescia mais a cada dia. Rafael já havia saído. Era o que deixava subentendido toda vez que o lado dele da cama amanhecia frio. E mesmo que dormissem em quartos diferentes, por respeito, por cautela ou por medo, Clara sentia sua ausência de forma quase física. Ela foi até a cozinha, preparou um chá de camomila e ficou em pé diante da janela, olhando o céu começar a clarear. No fundo, algo lhe dizia que aquele tal de Henrique não era apenas um amigo do passado. Não era um nome qualquer. Clara vasculhou a memória. Por que aquele nome lhe parecia tão familiar? Depois de um café simples e silencioso, voltou à sua sala de costura. Os pedidos se acumulavam, os vestidos das funcionárias, os panos de prato da fera local, os enxovais para os bebês da vila, mas seus pensamentos estavam longe das linhas e agulhas. Foi então que decidiu fazer algo que evitava há muito tempo. Entrou no pequeno quartinho nos fundos da casa. Ali ficavam os objetos que trouxera de sua antiga vida. Uma mala de couro gasta, algumas caixas com papéis, uma foto da mãe e um velho caderno de anotações. Ela abriu com cuidado. As folhas estavam amareladas e algumas soltas. Numa das páginas havia uma anotação quase apagada. Henrique C. Ao lado, uma data, um endereço, um número de telefone que já nem existia mais. Ela estremeceu. Henrique havia sido só uma sombra em uma história que sua mãe nunca quis contar direito, um nome solto em conversas interrompidas. Mas agora ele estava ali, em carne, osso e ameaça. À tarde, Clara decidiu ir até a vila. Precisava de ar e de respostas. Vestiu-se com um vestido mais largo, prendendo os cabelos em um coque apressado, pegou um caderno para disfarçar a ida. Vou buscar tecidos, disse a cozinheira, e saiu a pé. O calor era seco e a estrada de terra levantava poeira a cada passo, mas ela caminhava com firmeza. No caminho cruzou com Dona Idalina, uma senhora de olhos miúdos e língua afiada. — Vai sozinha, menina? — perguntou, olhando de relance para a barriga de Clara como quem já sabia o que não se dizia.
Clara assentiu com um sorriso tenso e seguiu. A vila era pequena, feita de ruas de pedra e casas com quintais abertos. O mercadinho de seu Osmar era o seu destino, mas ela fez um desvio. Parou na pequena biblioteca da igreja, um lugar quase esquecido. Havia algo lá que ela precisava conferir. Entre os registros antigos da vila, festas, batizados, aniversários, havia um livro grosso com os nomes dos doadores da igreja. E lá estava ele, Henrique Coelho. Ao lado, o ano em que doou uma quantia alta para a reforma do altar, e um detalhe que gelou o coração de Clara. Na coluna de observações, anotado à mão: advogado criminalista, origem São Paulo. Advogado, assim como Rafael fora juiz. Era tudo conectado. Mas como? Quando saiu da biblioteca, o céu já estava começando a escurecer. Voltava para a fazenda com a respiração curta e a mente cheia de perguntas. Ao longe, avistou a caminhonete de Rafael parada perto da entrada principal. Mas não era ele quem estava ao volante, era Henrique. Clara se escondeu instintivamente atrás de uma árvore e esperou. Ele parecia observar a casa, como se calculasse um passo. Depois arrancou o carro com violência, jogando poeira para o alto. Ele esperou até o barulho sumir, e então correu. Ao entrar pela porta de trás, quase trombou com Rafael. Ele estava com a camisa suada e as mangas arregaçadas. Ela olhou com os olhos ainda arregalados. Ele estava aqui de novo, disse, sem rodeios. Eu sei. Você precisa me contar o que está acontecendo, Rafael. Ele sentou à mesa. Demorou um pouco até falar. Henrique era advogado da promotoria. Trabalhamos juntos por um tempo, antes de tudo acontecer, antes do meu nome ir parar nos jornais. Foi ele quem me ajudou a construir o caso contra mim e depois tentou me derrubar quando eu quis sair. Clara sentiu um frio no estômago. Mas por que ele está aqui agora? Ele hesitou. Porque talvez ele tenha descoberto sobre você. Sobre nós. Um silêncio caiu entre eles. O dia seguinte amanheceu estranho. O sol demorou a sair. Uma névoa tênue cobria os campos, como se a natureza também carregasse segredos demais para revelar sob a luz do dia. Clara acordou com um peso no peito. A noite fora marcada por sonhos confusos e imagens desconexas. Uma mulher chorando no espelho, um berço vazio e Rafael com o rosto coberto por sombras. Era como se sua alma tentasse avisar algo que a mente ainda não compreendia. Ao descer para o café da manhã, encontrou Rafael já sentado à mesa, lendo um jornal velho. Ele parecia inquieto. Os olhos passavam pelas palavras, mas claramente não as absorviam. Dormiu bem? Ela arriscou. Ele apenas murmurou algo que poderia ser um mais ou menos e se levantou. Antes de sair, olhou para ela com uma expressão estranha, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse. Clara ficou ali, com a xícara nas mãos, sentindo o cheiro do café esfriar junto ao clima ao redor. Pouco depois, ela decidiu organizar as gavetas de costura. Fazia tempo que prometia a si mesma fazer isso. No fundo de uma caixa antiga, encontrou algo inesperado. Uma folha, dobrada várias vezes, com a caligrafia firme de Rafael. Era uma carta. Não estava selada nem sagnada, mas era endereçada a ela, e começava assim. Clara, se você estiver lendo isso, é porque o que eu temia começou a acontecer. Ela sentiu o sangue sumir do rosto. Leu cada linha com os olhos arregalados. Na carta, Rafael falava de uma dívida do passado, de alguém que sabia demais, que carregava provas, fotos, talvez até documentos que poderiam prejudicar a reputação dele, mas de quem estivesse ao lado. Falava de um caso antigo, de um julgamento controverso, e de como algumas pessoas jamais esqueceram o que ele fez ou deixou de fazer.
Henrique não é só um inimigo, é uma ameaça disfarçada de educação. Ele se move devagar, como cobra, mas quando ataca, destrói tudo ao redor. Clara sentiu o coração bater mais forte. Se você estiver lendo isso, é porque o que eu temia começou a acontecer. E, se você receber essas cartas, não as leia, não acredite. Ele sempre manipula, sempre joga com o que sabemos ou imaginamos saber. E se um dia eu não estiver aqui por qualquer razão, saiba que tudo o que eu fiz foi tentando proteger você. A carta parava ali, sem assinatura, sem data, mas clara o suficiente para deixá-la tremendo. Ela guardou o papel como quem guarda uma peça de um quebra-cabeça perigoso, e pela primeira vez não sabia se contar a Rafael que a encontrou seria o mais seguro. Mais tarde, enquanto costurava sobre o alpendre, viu o carro preto de Henrique novamente. Ele não entrou na fazenda, apenas passou devagar pela estrada de terra, olhando para dentro, com o vidro aberto e os olhos escondidos por óculos escuros. Um aviso, uma provocação. Naquela tarde, a tensão se tornou insuportável. Rafael chegou suado, depois de um dia inteiro resolvendo assuntos com os trabalhadores. Clara, ainda com o papel escondido no bolso do avental, o esperava. Ele passou aqui de novo, disse ela. Rafael largou as chaves da caminhonete sobre a mesa com força. Eu vi, fiquei sabendo. Ele tá te ameaçando? O silêncio dele foi suficiente para responder. Ela respirou fundo e decidiu entregar a carta, mas antes que pudesse puxá-la do bolso, Rafael falou: Eu pensei em te mandar embora daqui. Clara congelou. O quê? Pensei que talvez fosse melhor para você. Para vocês dois. Ele olhou para a barriga dela pela primeira vez de forma direta. Eu posso proteger essa fazenda. Posso proteger a minha reputação. Mas não sei se consigo proteger você do que vem aí. Clara sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Eu não estou aqui pela sua proteção, Rafael. Eu estou aqui porque, de alguma forma, mesmo com tudo, eu confio em você. Ele se aproximou devagar. Tocou o braço dela com delicadeza. E é exatamente por isso que eu tenho medo. Foi a primeira vez que ele encostava nela desde que soube da gravidez. Um gesto simples, mas cheio de dor e afeto contidos. À noite, enquanto Clara já dormia, Rafael foi até o escritório da casa principal. Abriu o cofre embutido na parede e tirou de lá uma pasta. Dentro estavam documentos antigos, fotos, recibos e uma foto em particular. Henrique, mais jovem, ao lado de um homem que Clara nunca vira. Atrás da imagem, uma inscrição à caneta. Se isso cair nas mãos erradas, tudo acaba. Rafael fechou os olhos. Estava chegando a hora de escolher, esconder a verdade ou enfrentá-la. No dia seguinte, ao acordar, Clara encontrou sobre a mesa da cozinha um envelope com o seu nome. Dentro, uma só frase: Você merece saber quem ele é. Mas a letra não era de Rafael. Clara segurava o envelope com dedos trêmulos. A caligrafia era desconhecida, mas feminina. Havia algo delicado na forma como seu nome fora escrito, como se cada letra tivesse sido desenhada com intenção, com cuidado ou com dor. Ela olhou ao redor. A casa estava silenciosa. Rafael não estava. Os passos dos funcionários da fazenda soavam distantes, abafados pelo vento da manhã. Com um suspiro lento, ela abriu o envelope. Dentro havia uma carta, pequena, escrita à mão, sem assinatura. Você o vê como herói, mas antes de ser o Rafael que comprou essa fazenda, ele foi outro homem. Um homem que destruiu vidas, que acobertou erros, que fingiam não ver o que estava bem diante dos olhos.
Eu sei, porque vivi no meio dessa verdade. Ele te esconde coisas. Ele não é quem você pensa. Clara releu a carta 4 vezes, tentava absorver cada palavra, entender cada entrelinha. Sentia-se invadida, como se alguém observasse de longe seus sentimentos e os espezinhasse sem dó. Ao terminar a leitura, seu primeiro impulso foi confrontar Rafael, mas não sabia como, nem se devia. Guardou a carta na caixa de costura, embaixo dos retalhos. Depois, caminhou pela fazenda como quem busca sinais. Nos olhares, nos sons, no cheiro da terra. Procurava alguma confirmação do que lera, mas tudo parecia igual. Quase tudo. Perto do celeiro antigo, encontrou Rafael de costas, conversando com um dos funcionários da fazenda. Quando ele se virou e viu Clara ali, parou imediatamente. Algo no rosto dela o alertou. — Está tudo bem? Perguntou. — Eu encontrei algo. Rafael se aproximou, preocupado. — O que foi? Ela hesitou. Depois sacou a carta do bolso e entregou a ele, dobrada. Isso apareceu hoje cedo, sobre a mesa da cozinha. Rafael leu em silêncio. O semblante dele não mudou, nem uma contração de músculo, nem um suspiro, apenas silêncio. Quando terminou, olhou para Clara. — Você acredita nisso? A voz talhou. — Eu não sei. Essa letra, ele murmurou. Eu conheço. Clara arregalou os olhos. De quem é? Rafael passou as mãos pelo rosto, como quem carrega um cansaço de décadas. Da irmã do Henrique. Clara piscou, confusa. Ele tem irmã? Tinha, ou ainda tem. A última vez que soube dela, ela vivia reclusa depois de um colapso emocional. Era secretária no tribunal, inteligente, brilhante, e foi usada, tanto por mim quanto por ele, só que de formas diferentes. Usada? Clara sentiu o ar sumir dos pulmões. Rafael assentiu, com os olhos fixos no nada. Eu estava prestes a julgar um caso delicado, um escândalo político, e Henrique queria garantir um resultado favorável para os dele. Havia pressões por todos os lados. Ela me procurou, tentou me alertar, mas eu, com medo de perder minha carreira, me calei. Não acreditei, ou fingi não acreditar. E depois, quando tudo desmoronou, ela desapareceu. Então ela está viva. Se é ela quem escreveu isso, sim. Clara sentiu um arrepio. Aquilo estava longe de ser apenas uma briga entre homens poderosos. Era um jogo de sobrevivência, onde verdades enterradas podiam ser desenterradas por mãos silenciosas. Naquela noite, enquanto jantavam, Rafael parecia ainda mais fechado. A conversa era mínima. Clara fingia comer, mas sentia o estômago embrulhado. Quando se recolheram, cada um para um canto, ela chorou em silêncio. A gravidez avançava e com ela a sensação de que não havia mais onde se esconder. No dia seguinte, Rafael partiu cedo. Disse que precisava resolver algo na cidade. Não deu detalhes. Apenas pediu que Clara não saísse da fazenda. Por favor, se eu demorar, não abra a porta para ninguém. Ela quis perguntar mais, mas ele já se afastava, a postura firme, decidida. Horas depois, enquanto organizava os tecidos no quarto de costura, Clara ouviu um barulho no portão dos fundos, uma batida leve, depois outra, e uma voz. Dona Clara? Era uma mulher. Clara hesitou, mas não respondeu. Eu sei que a senhora está aí. Eu preciso falar, só quero entregar algo. A voz era frágil, mas carregada de urgência. Clara se aproximou devagar da janela, e ali, sobre o sol poente, viu uma mulher magra, com o rosto parcialmente coberto por um lenço. Seus olhos estavam inchados e as mãos tremiam. Ela segurava uma caixa pequena. Eu sou a Helena, a irmã dele, do Henrique.
A respiração de Clara travou. A mulher ergueu a caixa. Aqui estão as provas, o que ele fez, o que todos fizeram, incluindo o Rafael. Clara não sabia o que fazer. Cada passo que ela dava agora poderia mudar não só o rumo da vida dela, mas da criança que carregava. Ela fechou os olhos, escutando apenas o som do próprio coração. Do lado de fora, Helena esperava. Clara permaneceu atrás da porta por alguns segundos, que pareceram horas. A voz daquela mulher ainda ecoava em sua mente. Aqui estão as provas. Seu nome, Helena, agora tinha rosto, mãos trêmulas, olhos vermelhos de quem já chorou demais. Ela parecia exausta, como alguém que há muito tempo carrega uma verdade sozinha. Clara encostou a testa na madeira da porta, tentando decidir. E então, contra o que sua razão gritava, ela abriu. Helena ergueu os olhos lentamente. Ela não sorriu. Apenas entregou a pequena caixa com cuidado, como quem entrega algo sagrado, ou perigoso demais para continuar nas próprias mãos. Não vou entrar. Só queria cumprir isso. Ele não sabe que vim. Nem o Rafael. Ninguém sabe. Clara assentiu, quase sem respirar. O que tem aqui? Tudo. Cópias de e-mails, gravações, anotações. Eu guardei durante anos, porque achei que um dia teria coragem de expor, mas nunca tive força. Hoje, só quero me libertar disso. Se você quiser abrir, abra. Se quiser queimar, queime. Mas agora é seu. Antes que Clara pudesse responder, Helena se virou. Caminhou com dificuldade até o carro velho estacionado no final do caminho de terra e partiu, sem olhar para trás. Clara entrou devagar. Sentou-se no chão da sala de costura com a caixa no colo. Ela tremia. Ao abrir, encontrou dezenas de documentos organizados com cuidado. Fotografias, anotações feitas à mão, relatórios com selos de tribunais, recortes de jornal e, entre os papéis, uma fita cassete. Clara nem sabia mais onde havia um gravador na fazenda. Lembrou-se então do velho rádio que Rafael guardava no depósito, uma relíquia antiga que ele dizia nunca ter coragem de jogar fora. Correu até lá, revirou caixas, panos e ferramentas até encontrar o aparelho. Colocou a fita, apertou o botão. A voz era nítida, masculina e familiar. Henrique. Se ele falar, estamos todos mortos. Não me importa o que prometeram a ele, o juiz Antônio tem que calar a boca. Você me ouviu? Se quiser continuar com a sua carreira, faça o que tem que ser feito. Pausa. Depois, uma voz feminina, mais baixa. Helena. Mas e se ele recuar? E se ele decidir fazer a coisa certa? Henrique respondeu com frieza. A coisa certa? Desde quando a coisa certa paga conta? Ninguém é limpo nesse jogo, nem você, nem eu, e muito menos ele. Clara desligou o gravador. O estômago se revirava. Estava tudo ali. Palavras que não podiam ser desditas, verdades que não podiam ser desolvidas. Ela passou o resto da tarde sentada, lendo os papéis, ligando os pontos. A história que Rafael nunca contou se revelava diante dos seus olhos. Um esquema de manipulação judicial, pressões de promotores, decisões compradas, e Rafael, em meio a tudo, tentando recuar no último instante. Tarde demais. No fim, Rafael não foi cúmplice por ambição. Foi cúmplice por medo, por tentar proteger alguém. Helena? Um colega? Ou a si mesmo? Quando o sol começou a desaparecer no horizonte, Clara ainda estava ali. A mão sobre o ventre, os olhos fixos em uma foto. Rafael, anos mais jovem, com toga,
apertando a mão de Henrique em frente a um tribunal. Ela chorou em silêncio, porque agora sabia demais. E saber demais era perigoso. Naquela noite, Rafael chegou tarde. Estava com a barba por fazer e olheiras profundas. Encontrou Clara sentada na varanda envolvida em um xale. Você tá com essa cara porque ela veio aqui, não é? Clara não respondeu, apenas encarou os olhos dele. Você sabia que um dia isso chegaria, Rafael? Ele se sentou ao lado dela com as mãos entrelaçadas. Eu sabia, só não queria que fosse agora. Ela me entregou provas. Eu ouvi a gravação. Rafael fechou os olhos. Eu tentei impedi-lo, Clara, juro que tentei, mas não fui forte o suficiente. No fim, recuei, e quando fui falar, já era tarde. O escândalo estourou, o tribunal me afastou, Henrique sobreviveu e eu comprei essa fazenda, me escondi do mundo e comecei de novo. Clara enxugou os olhos. Por que não me contou? Porque você era a única coisa limpa que eu tive na vida. Eu não queria te manchar com isso. Ela demorou a responder. Agora que sei, não posso mais fingir. Ele assentiu. Eu sei. A noite avançou em silêncio. Os grilos cantavam, a brisa sacudia leve as folhas dos eucaliptos. E Clara, mesmo sem saber o que faria no dia seguinte, sentiu algo diferente dentro de si. Não era a raiva. Era peso, responsabilidade, um tipo de amor que exigia escolha. Na calada da madrugada, antes de dormir, Rafael entrou no quarto dela. Tocou levemente sua mão e, com os olhos marejados, disse: Se você for embora, eu vou entender. Mas se ficar, mesmo sabendo de tudo, talvez esse filho cresça conhecendo o melhor que existe em mim e não só o que sobrou. Clara não respondeu, mas não soltou a mão dele. O dia amanheceu com um vento estranho, daqueles que precedem a tempestade. As janelas da casa bateram forte, as árvores se curvavam levemente, e a terra parecia respirar fundo. Clara acordou com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. E não era apenas o bebê que começava a se mover mais nitidamente dentro dela. Era como se a vida lá fora também estivesse inquieta. Rafael não estava no quarto ao lado. Clara percorreu a casa em silêncio, mas ele não deixara sequer um bilhete. O vazio dele doía mais do que qualquer palavra maldita. Não era a ausência física que machucava, era o que ela agora sabia, e o que ainda não sabia o suficiente. Ela preparou um chá e caminhou até a varanda da frente. Do alto da colina, via-se boa parte da fazenda, o gado, os campos de milho ao longe e ao fundo o rio que cortava a propriedade como uma linha fina de prata. Foi então que ela viu 2 carros pretos, descendo pela estrada de terra em fila lenta, como se não tivessem pressa, mas soubessem exatamente onde ir. Ela ficou de pé imediatamente, o coração disparado. O primeiro pensamento, Henrique. Clara correu até o celeiro onde sabia que um dos peões estava. Enviou-o às pressas para encontrar Rafael. Depois trancou as portas da casa e esperou. Os carros pararam diante do portão principal. 4 homens desceram. Apenas um se aproximou. Henrique. Com um terno claro, um sorriso de quem nunca chega de surpresa, e um papel na mão. Boa tarde, Clara, disse ele, como se fossem velhos conhecidos. Espero não incomodar. Ela não respondeu. Está sozinha? Silêncio. Trouxe algo para o Rafael, mas já que ele não está, talvez você possa dar uma olhada. Ele estendeu o papel. Um mandado.
Clara leu sem tirar os olhos dele. Era oficial. Henrique conseguira uma liminar de busca. Por quê? Não havia explicações claras, apenas reabertura de investigação e uma assinatura de juiz. Isso é absurdo, disse ela com a voz firme, mesmo que por dentro tremesse. O absurdo, minha cara, é o que ficou impune por tempo demais. Henrique deu meia volta. Seus homens começaram a entrar na propriedade. Clara tentou impedi-los, mas legalmente nada podia fazer. Ela correu até o quarto de Rafael. Abriu um armário secreto atrás da estante, onde ele guardava os documentos mais importantes. Estava vazio, como se Rafael já soubesse que aquele dia chegaria. No fundo da gaveta, porém, havia uma carta, endereçada a ela. Clara rasgou o envelope com pressa. Se estiver lendo isso, é porque eles chegaram antes de mim. Não os enfrente sozinha. Volto assim que puder. Confie no que já sabe. Confie em si mesma. O papel tremia nas mãos dela quando os passos pesados começaram a ecoar pelos corredores da casa. Henrique não subiu. Ficou na sala, de pé, olhando os quadros na parede. Bonito lugar, um pouco exagerado para alguém que dizia ter abandonado o luxo, mas bonito. Clara permaneceu parada no alto da escada, observando-o de cima. Por que agora? Por que depois de tanto tempo? Ele sorriu, mas os olhos não acompanharam. Porque ele tem algo que eu quero, algo que deveria ser meu. O quê? A redenção. Clara franziu o senho. Você quer justiça ou vingança? Justiça, vingança, às vezes elas se confundem, mas o que importa é que ele vai cair, e quando cair, quem estiver ao lado dele cairá junto. Ela desceu um degrau sem tirar os olhos dele. Eu não tenho medo de você, Henrique. Ele riu. Ainda não, mas vai ter. Antes que ela pudesse responder, o som de um carro invadiu o silêncio da casa. Um motor potente, freio brusco, portas batendo com força. Rafael. Ele entrou com passos largos, o olhar certeiro. Parou diante de Henrique. Está satisfeito com o circo? Henrique sorriu. Começou, Rafael, e você sabe que dessa vez não tem como escapar. Rafael encarou Clara por um instante, depois disse, com a voz baixa: Vá para o quarto, tranque a porta e leve o que Helena te deu, e não abra para ninguém. Ela não se mexeu. Eu disse vá. Ela hesitou, mas obedeceu. No topo da escada, olhou uma última vez para Rafael. Ele estava parado, firme, como quem já sabia que estava perdendo, mas mesmo assim não recuava. Quando a porta do quarto se fechou, Clara chorou, de raiva, de medo, de tudo. E então sentiu o primeiro kit forte do bebê, como se ele também quisesse avisar. A luta começou. A porta do quarto se fechou com um estalo seco. Clara girou a chave 2 vezes e encostou a testa na madeira. Do lado de fora, os sons abafados pareciam ecos de uma guerra silenciosa. Passos pesados, vozes controladas, tensão no ar. Lá embaixo, Rafael enfrentava sozinho o peso de um passado que voltava armado com palavras e selos oficiais. Ela deslizou até o chão, abraçando os joelhos, o coração acelerado. Dentro da caixa que Helena lhe entregara, além dos documentos e da gravação, havia também uma fotografia amarelada. Nela, um homem mais velho, que Clara não reconhecia, posava ao lado de Henrique, sorrindo como quem acredita estar acima do bem e do mal. Atrás da imagem, uma frase escrita à mão: O que foi feito no silêncio será gritado um dia. Clara pensou na criança crescendo dentro dela. Pensou em Rafael. Pensou na fazenda, que apesar de toda a grandiosidade, parecia mais frágil do que nunca. E pensou em si mesma, em tudo o que precisara calar por tanto tempo,
na vergonha, no julgamento, na solidão. Levantou-se com esforço e guardou tudo numa pasta simples de papel pardo. Escreveu em cima, com caneta azul: verdade. Era tudo o que ela tinha agora. Quando os sons diminuíram, ela ouviu um leve toque na porta. A voz era de Rafael. Sou eu. Ela destrancou. Ele entrou devagar, com o rosto abatido e os ombros curvados, mas havia firmeza no olhar. Ele foi embora. Por enquanto. Por enquanto? Vai voltar. Com mais pressão, mais ordens, mais ameaças. Ele quer que eu desmorone, que eu desista, que eu confesse algo que ele mesmo ajudou a construir. Clara entregou a pasta a ele. Aqui está tudo o que Helena me deu. Eu li, ouvi, vi, e mesmo assim, estou aqui. Rafael sentou-se na beira da cama com a pasta no colo. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas erram e que algumas lutam todos os dias para não errar de novo. Ele suspirou, abrindo a pasta. Ao ver os documentos, fechou os olhos por um instante, depois olhou para Clara com uma expressão que misturava amor, vergonha e gratidão. Eu não mereço você. Talvez não, ela respondeu com honestidade. Mas o que está crescendo dentro de mim merece conhecer o melhor de você, e não só o que ficou nos jornais. Rafael assentiu. Se eu for preso, eu te espero. Se eu for destruído, eu reconstruo. Ele sorriu pela primeira vez em dias. Mas o momento foi interrompido por um som, o tilintar de vidro quebrando no andar de baixo. Rafael e Clara se entreolharam e correram para fora do quarto. A sala estava vazia, mas a janela lateral tinha uma pedra no chão. Enrolado nela, um bilhete. Isso não acabou, e a próxima visita não será com papel, será com sangue. Rafael apertou os punhos. Isso não tem limite, murmurou. Naquela noite, Rafael fez uma ligação. Preciso que venha até aqui e traga o que escondemos. Do outro lado da linha, a resposta foi curta. Vai mesmo fazer isso? Vou. Então se prepare, porque não tem volta. Rafael desligou e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois se virou para Clara. Você está comigo? Ela respirou profundamente. Depois colocou a mão sobre a barriga e disse: Estou com vocês dois. Na madrugada, enquanto o mundo dormia, Clara costurava. Não vestidos, mas coragem. Linha por linha, ponto por ponto, cada costura um voto de fé. Ela sabia. A guerra estava longe de acabar, mas também sabia que, às vezes, o amor é a única verdade capaz de sobreviver a qualquer mentira. E enquanto a primeira chuva da estação caía sobre a fazenda Boa Esperança, Clara prometeu para si mesma, e para o filho que viria, que nada, nem mesmo as sombras do passado, seriam mais fortes do que aquilo que ela tinha escolhido acreditar. E enquanto a madrugada envolvia a fazenda Boa Esperança com seu silêncio úmido e carregado de tensão, Clara e Rafael sabiam, o pior ainda não havia chegado. Mas o que será que Henrique guarda como trunfo final? Quem é o homem misterioso da fotografia? E até onde Clara estará disposta a ir para proteger quem ama, mesmo que isso signifique enfrentar verdades que podem destruí-los? Não perca o próximo episódio de Histórias de Amor e Segredo. Amanhã,
um novo capítulo cheio de reviravoltas, segredos revelados e uma escolha que pode mudar tudo. Ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama uma boa história. E aproveita! Deixa nos comentários o que você faria no lugar da Clara. Você confiaria no Rafael, mesmo depois de tudo?